Oi, Márcia, tudo bem? Como é que vai? Olha só, eu vou mostrar para vocês a última versão da planilha que eu tenho, tá? E aí eu fui mudando a planilha, fui adaptando conforme foi acontecendo as obras, né? Para ficar o mais automatizado possível e o mais simples possível de mexer, tá? Então essa versão aqui que eu vou mostrar é a que funcionou melhor para mim, tá? E outra coisa que eu mudei, o que eu fazia antes? Antes eu fechava um relatório quinzenal, né? Cada 2 semanas eu fechava um relatório, passava o valor do relatório lá para o cliente. Ah, deu, sei lá, 100 mil reais. Essa quinzena você gastou 100 mil reais de obra, administração e tudo mais. O cliente depositava na minha conta 100 mil, eu pagava todo mundo da minha conta, né? Depois de um tempo, né, a minha contadora orientou a não fazer mais isso, não passar o dinheiro pela conta, tá? Para evitar alguns problemas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a enviar sempre os boletos ou código Pix, qualquer coisa assim, para o cliente fazer os pagamentos direto. E aí eu tinha o trabalho de ter que pedir os comprovantes dos pagamentos para ele, para poder ficar arquivado aqui na pasta, né? E aí, para melhorar um pouquinho isso, eu comecei a fazer relatório de pagamento do cliente semanal. Então, toda segunda-feira eu mandava um relatório com as contas que tinha para pagar, enviava lá boleto, código Pix, tudo mais, né? E aí no começo da semana ele pagava, mandava os comprovantes, eu arquivava na pasta. Na outra sexta, cobrança de novo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a cobrar pagamentos da obra toda semana, uma vez por semana, e todo final do mês eu fechava o valor do mês todo e cobrava a administração só uma vez. Só no final do mês o valor total, tá? Essa é a planilha que eu vou mostrar aqui, que é esta aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem nela aqui, né? Eu tenho aqui a parte dos dados de entrada, depois eu explico como é que faz o orçamento preliminar. Eu tenho uma aba aqui, ó, que é uma aba de cadastro de fornecedores. Eu preciso, no mínimo, preencher o nome do fornecedor, senão a planilha não vai funcionar, tá? Mas aí aqui, assim, ó, quando a gente tinha, colocava e-mail, colocava dados bancários, tudo mais, tá? Para poder facilitar de achar as informações sempre no mesmo lugar. A ideia é que todas as informações que eu tenho da obra estão nessa planilha e através dessa planilha eu vou na pasta que eu tenho ali e eu sei exatamente onde está cada coisa. Depois eu explico como é que eu faço isso, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui um orçamento preliminar, orçamento estimativo, né? Então, por exemplo, eu tenho a área construída, tenho o custo estimado por metro quadrado da obra, total, valor de administração e total geral. E aí aqui, ó, nesses itens principais, né, no orçamento preliminar, a gente divide os valores de cada etapa, tá? Para mandar um orçamento preliminar. Então, eu fiz um orçamento preliminar, preenchi os dados aqui que estão de amarelo, fiz um orçamento preliminar. Eu vim aqui, a planilha gera automaticamente esse gráfico aqui para mim, depois eu mostro ele, mas eu vim aqui no orçamento preliminar, salvava só esse lado aqui, ó, da linha preta para a esquerda, né? E aí pedia para imprimir isso em PDF. Imprimir em PDF só a seleção. Pronto, esse aqui era o orçamento estimativo preliminar que eu enviava para o cliente. Não, a sua obra vai custar tanto, a gente está estimando mais ou menos esses gastos aqui, né? Beleza. Isso gerava um arquivo, tá? Aí, no decorrer da obra, eu não alimentava as despesas, né, dentro dessas subcategorias. Então, por exemplo, tudo que estava referente a porta e janela ia no centro de custo porta e janela. Não ia tipo, gastei 5 mil de porta, gastei 7.300 de janela, eu não separava mais isso. Então, o que eu fazia? Eu retraía isso aqui e o relatório de obra, né, de custo previsto versus realizado, eu mando sempre assim para o cliente. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu fechei isso aqui e mandei hoje para ele. Todo final do mês eu mandava isso aqui, atualizado mensal, com os gráficos de previsto e realizado do que foi gasto. Né? Por exemplo, ó, aqui, superestrutura, previu que ia gastar 17, gastei 23, né? Tá?
essa parte aqui, a mão de obra, eu estava previsto gastar 230, gastou 197, né? Então isso aqui é sempre desse jeito aqui, ó, tá? O que eu fazia então? Desse jeito que está aqui, fechou o mês, eu já lancei tudo, eu venho aqui, coloco só imprimir, planilha ativa, né? Tá vendo? Ele já sai pronto na formatação, é isso aqui. Mandei imprimir, vou gerar em PDF, ele já vai dar tudo certinho. Os dados da obra, custo previsto e realizado, quanto de cada coisa aqui que tá funcionando, tá? E no final ele dava um gráfico de como tá indo o que a gente preveu gastar, azul, e o vermelho que a gente gastou, tá? Essa informação ela sai automática. Então, nessa aba aqui, ó, orçamento global, depois que eu fiz um orçamento estimativo, eu não mexo mais nada aqui, não tem nada para eu lançar aqui. Eu só vou lançar informações na aba cadastro de fornecedores e na aba histórico de gastos. Então essa abinha aqui, histórico de gastos, é onde eu colocava todas as despesas da obra, tá? E aí eu tenho o jeito correto de preencher ela, tá? E aí eu lanço, por exemplo, vou lançar uma despesa nova aqui, tá? Imagina que tem aqui, ó, vou lançar aqui, ó, nesse item 210. Então eu vou falar que a gente está no dia 28 de março, então 28 de março. Ele preenchia aqui para mim automático, tá? Então só a parte branca que eu preencho. Aí vamos falar o seguinte, ó, no orçamento global, elaboração de projetos não tem nenhum gasto, né? Então vou vir aqui no histórico de gasto, vou falar que a atividade que eu estou lançando essa despesa, né? É uma atividade relacionada à elaboração de projeto, né? Fornecedor, eu vim aqui, ó, e procurava o fornecedor, tá? Imagina que é um fornecedor novo, que eu não tenho aqui, eu preciso vir aqui cadastrar. Então, imagina que o fornecedor aqui, ó, é a Arquiteta Márcia, tá? Eu posso deixar esses dados aqui preenchidos todos, né? Endereço, e-mail, telefone, Pix, tudo, para facilitar os dados aqui, mas eu preciso preencher pelo menos o nome para a planilha funcionar. Então eu venho aqui, ó, falo, ó, quem que foi o fornecedor dessa elaboração de projeto? Foi a Arquiteta Márcia. Arquiteta Márcia. Descrição, aí eu descrevo lá, sei lá, projeto arquitetônico. Né, valor do projeto arquitetônico. Sei lá, 15 mil. Certo? Aí eu vou lançar mais uma despesa aqui, hoje ainda, dia 28 de março, que vai ser também referente à elaboração de projetos. Também é da Arquiteta Márcia. Ó, também da Arquiteta Márcia, mas daí vai ser, sei lá, projeto de interiores. Esse aqui custou 12 mil, por exemplo, tá? E aí, por que eu faço isso? Porque é muito comum, por exemplo, eu vou lá no Atibaia Shop e eu faço uma compra lá que deu 7 mil reais. Daí você vai ver, 2 mil reais é material hidráulico. 2 mil reais você comprou areia, cimento, coisas para fazer reboco, qualquer coisa assim. Então eu pegava isso aqui, ó, e separava desse jeito. E aqui, compra total, eu fazia o quê? Eu unificava e colocava o valor total. Né? Por exemplo, ó, se eu somar aqui 15 mais 12, 27 mil. Então eu colocava que isso aqui custou 27 mil. Por quê? Porque quando eu for fazer o pagamento para a Márcia, eu vou fazer uma transferência de 27 mil para ela. E aí ficava difícil entender, dentro de uma compra de um depósito, por exemplo, você fez uma compra lá de 7 mil, mas tem 8 atividades diferentes, né? É difícil você pegar aquele depósito de 7 mil e conseguir entender o que acontecia. Então, eu sempre separei desse jeito. Aqui é para mim poder conseguir mudar as atividades, e aqui é o valor total que eu comprei naquele depósito de material, com aquele arquiteto, com qualquer coisa assim, tá? E aí, observações, eu coloco a observação que eu precisar colocar aqui, transferência direto para a Arquiteta Márcia, não sei o que lá, boleto, qualquer informação que vai ser entregue para o cliente. Se eu precisar colocar qualquer observação referente a isso, que é uma observação interna aqui do escritório que eu não vou mostrar para o cliente, eu coloco nesse campo, porque é só daqui para cá, ó, que eu vou fechar o relatório para o cliente, tá? Beleza. Fiz lá, coloquei as minhas informações ali.
né? Então eu vou toda semana, todo dia, não sei como é que vai ser o fluxo de vocês aí, mas no escritório, toda sexta-feira sentava para fazer isso aqui, tá? O Valota, o pessoal do escritório lá, o Roberto, né? Então, deixa eu descer mais rápido. Então aqui, ó. Então lancei uma despesa nova que não tinha, elaboração de projeto, 27 mil. Se eu volto aqui no orçamento global, ó, já está aqui o gasto de projeto, automático. Eu não tive que puxar, colar, somar, nada disso, tá? Então isso aqui era legal pra gente, tá? Se eu desço aqui embaixo, ó, elaboração de projeto que não tinha nada previsto, agora já tem 27 mil. Então isso aqui funciona certinho, tá? O que eu vou me preocupar? Toda sexta-feira, por exemplo, de manhã, eu pegava lá o WhatsApp, pegava onde eu deixava essas coisas de compra, lançava tudo aqui, fazia semanal, então não acumulava muito, era facinho de fazer, lançava aqui, ia lá, fechava um relatório de medição de pagamento para o cliente, com esses dados. Como que eu fazia isso? Imagina o seguinte, ó, essa semana eu lancei todas essas despesas aqui, né? Então eu vim aqui, ó, copiava, opa, tá vendo que eu vou fazendo riscos grossos aqui para saber a semana que eu já cobrei, né? Então vamos lá. O que eu fazia? Ó, tem um risco mais grosso aqui. Então, imagina que semana passada, sexta-feira passada, eu cobrei até aqui. Aí eu venho aqui, ó, e peço para fazer alguma marcação. Eu costumava fazer essa marcação aqui, ó. Só deixar uma borda inferior grossa aqui de fora a fora. Para saber que aqui embaixo não tinha cobrado ainda, né? E aí o que eu fazia? Eu pego aqui, ó, daqui lá para cima. Ó, dou um ocultar. Beleza, o meu relatório dessa semana é essa aqui, ó. Esses itens que estão fora de ordem, ele é sequencial, da primeira compra da obra até a 209, que foi o que a gente comprou hoje. Eu não posso mexer nesse item, já vou explicar por quê, tá? E aí o seguinte, ó, eu pegava isso aqui, ó, selecionava, tá? Salvava como PDF, mandava para o cliente, ou às vezes o pagamento eu mandava pelo WhatsApp só como copiava e colava mesmo, né? Dava um Shift Windows S, copiava isso aqui, mandava lá no WhatsApp para o cliente, ele já pagava, já mandava os comprovantes, eu arquivava tudo aqui, tá? E aí o seguinte, ó, deixa eu selecionar aqui, desocultar, né? Exibir. O que a gente faz aqui? Eu tenho filtros para pesquisar. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu gastei até agora nessa obra com o fornecedor tal, o empreiteiro, por exemplo. Vou desmarcar todo mundo aqui. Vou pegar aqui o Genesi, que era o empreiteiro dessa obra. E apareceu todos os pagamentos, todos os itens referentes a pagamentos do Genesi. Ó. Item 1, 12, 21, 39. Então, se eu venho aqui e somo isso aqui, ó, somei isso aqui. Até agora eu sei que eu paguei R$ 240.840 para esse empreiteiro. Beleza. Eu consigo saber cada pagamento referente ao que foi, tá? E, por exemplo, o Genesi ligou para mim lá e falou, Danilo, você tem um pagamento aqui de R$ 1.340, você não me mandou. Eu vim aqui no pagamento, falava, esse aqui é o item 204. Vou lá na pasta onde eu deixo arquivado tudo, pego o item 204, mando para ele, tá? Ficava mais fácil de eu achar as coisas assim. Certo? Bom, então aqui, preenchi desse jeito, funciona tudo automático. O que falta fazer? Eu crio uma aba aqui, ó, e essa aba eu vou fazendo do jeito que, de acordo com cada obra, para eu ir controlando o que eu já paguei para o empreiteiro e o que falta pagar, para não deixar fugir muito do controle. E essa abinha relatório mensal, ela fala o que para mim? Eu mando para o cliente uma vez por mês esse fechamento. Então, por exemplo, se eu for escolher o mês de referência de março, vou pegar lá, março. Em março eu gastei, a obra gastou 121 mil, a taxa de administração dessa obra era 14%, então 121 mil é o valor que ele já gastou, ele tem que me pagar 13 mil. Aí olha só, toda sexta-feira eu mandei o fechamento dos pagamentos da semana para os fornecedores. Ele já pagou todos os fornecedores. No final do mês, eu mando para ele o fechamento da minha administração, 13.178, ele paga para mim, tá? Isso aqui, ó, eu já fecho um PDF, ele separa para mim o seguinte, ó, desse valor aqui que você gastou esse mês, Danilo, 27 mil foi de elaboração de projeto, 900 e pouco foi para canteiro de obra, 7 mil e pouquinho foi de estrutura,
29.500 e pouco foi chapisco, reboco, gesso, piso e azulejo. Essas coisas são as divisões que eu fazia lá, tá? Isso aqui também, ele já está configurado. Eu venho aqui em imprimir, coloco ali a planilha ativa, né? Ele já imprime para mim isso aqui em PDF, tá? Então o que eu fazia? Toda semana dava um print e ia mandando os pagamentos para o pessoal fazer. Eles iam fazendo as transferências, mandava o comprovante, eu guardava o comprovante com o nome daquele item do orçamento. No final do mês, eu fechava a medição, mandava esse arquivo para o cliente. E aí, todo final do mês, eu mandava essa pastinha aqui atualizada para ele. Então, todo final do mês ele recebia o orçamento previsto e realizado, atualizado, com os gastos, ó, 27 mil aqui, em PDF, já com o gráfico aqui embaixo também, e o relatório mensal em PDF, que era o que ele precisava me pagar. Era só isso, era bem, bem simples, assim. Esse foi o jeito mais fácil que funcionou melhor, tá? Aí, como que eu organizava as coisas, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui a pasta dessa obra, tá? Eu tinha pasta, e aí isso era padrão para todas as obras. Então, tinha item 1, projetos. Se eu abrir aqui, eu tinha as pastas com todos os projetos, cobertura de light steel frame, elétrico hidráulico, reforço estrutural. Essa era uma obra que foi uma obra já em andamento que a gente pegou para terminar. Aí, fotos da obra. O pessoal ia colocando fotos aqui. Esse eu não usava muito, porque eu uso um RDO, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Então a gente tem desde a primeira semana da obra até a última semana, tem os RDOs fechados, né? Então, por exemplo, se eu abro um RDO desse, eu tenho lá qual foi a semana. Foi a semana do dia 26 do 12 até 30 do 12, né? Eu tenho lá escrito quem estava trabalhando. Então tinha a equipe do Alan, que era da Metallica. Do Alan não estava mais lá, ninguém mais. Tinha o Genesi com 6 pessoas, tinha andaime alugado, tinha betoneira. Eu tinha lá o percentual de cada atividade daquela que estava sendo feita, né? Tinha lá a ocorrência, aconteceu alguma coisa, eu marcava aqui nesse relatório. E tinha um relatório fotográfico de como estava o andamento da obra. Isso aqui era uma obra de estrutura metálica com um telhado, tá vendo? Light steel frame e o fechamento com um bloco da Cical, tá? Então, esse relatório aqui a gente gerava semanalmente, tá? Antigamente a gente fazia por dia, mas dava muito trabalho. Começou a fazer semanal, tá? Para fazer isso aqui, eu uso um aplicativo que eu pago, que é bem baratinho, que é esse aqui, ó. Diário de obra, né? Então, por exemplo, vem na obra, que é essa aqui, que a gente está olhando a planilha, né? Eu dentro do diário de obra, eu tenho aqui em visão geral, né? Para essa obra, eu tenho 2.400 fotos, eu tenho 56 vídeos dessa obra, aí eu tenho 70 relatórios feitos, né? Tenho aqui as ocorrências, as atividades, relatórios estão aqui. E eu tenho dentro desse aplicativo, que funciona pelo celular, tablet, eu posso compartilhar com quem eu quiser, qualquer pessoa do escritório, cliente, se quiser ou não, né? Tem aqui os arquivos em PDF, o cara consegue baixar e abrir lá na obra, qualquer projeto, qualquer coisa assim. Tem a lista de tarefa que eles estão executando. Essa lista de tarefa, esses itens da lista de tarefa, o ideal é que ele seja exatamente igual a EAP, aos itens da sua planilha orçamentária. Que aí todo mundo fica falando a mesma linguagem, assim, né? As fotos, os relatórios, as medições, é sempre o mesmo item, facilita bastante, tá? E aí os relatórios a gente só ia preenchendo automático, no celular, ao longo da semana, né? E deu sexta-feira, a gente aprovava e aí gerava, por exemplo, um relatório em PDF. Esse relatório eu mandava também, todo final do mês eu mandava o relatório de previsto e realizado com um gráfico atualizado até aquele mês, o relatório da medição da administração, fechamento mensal da obra, que falava para mim quanto eu gastei naquele mês e quanto eu gastei de cada etapa, e mandava também as 4 semanas de RDO para o cliente, todo mês, né? Parece que é muito trabalhoso, mas funcionava bem, era bem facinho de fazer, bem automático, ficava tudo bem organizadinho. O cliente assim achava legal, tá? E aí, ó, voltando na pasta ali, né? Como que isso aqui é interessante? Eu tenho então os RDOs, contratos, cronograma, né? A gente sempre fazia
cronograma das obras com MS Project. Ó, não sei se vocês fazem também. Fazia o cronograma de obra com MS Project, tudo certinho, né? E aí a gente ia replanejando, tá vendo? Essa tarefa aqui saiu daqui, né? Tinha lá previsto, realizado, essas coisas todas. Isso aqui era só coisa interna, a gente não ficava mandando pro cliente não, tá? Não dá muito problema pra gente. E aí, eu tenho a pasta administração de obras, que é onde vou linkar tudo que eu tenho com a minha planilha, que é o interessante, e uma pasta que chamava outras. Qualquer coisa que aparecer da obra que não estava em nenhum desses, ia para essa pasta outra. Então aqui eu conseguia colocar qualquer coisa que precisasse, criava pasta nova de qualquer tranqueira, qualquer coisa que aparecer, que não está nenhum desses aqui. Para não ficar um monte de pasta, era um padrão para todas as obras. Então, vou começar uma obra nova, copio isso aqui, duplico, apago o que tem dentro e a mesma estrutura sempre, né? Importante a gente tentar deixar sempre um processo assim repetitivo, organizado, que é mais fácil do pessoal ficar replicando, né? E aí essa pasta aqui, ó, administração de obra, eu tinha o seguinte: o orçamento, que é essa planilha de Excel que a gente está olhando, tá? Que é essa planilha aqui. Eu tinha uma pasta que chamava aberto, que era o quê? Tudo que chegava durante a semana, chegou um boleto no e-mail, chegou um boleto de compra, fui lá no depósito, lá no Atibaia Shop, comprei um parafuso. Eu pegava a nota daquele parafuso, comprava na conta do cliente. Pegava a nota daquele parafuso, tirava uma foto, mandava no WhatsApp. Lá tinha um grupo que chamava Despesas Obra Gelco, que é o nome desse cliente, né? E aí, tudo que ia chegando nisso, alguém do escritório pegava lá os boletos que veio por e-mail, as coisas que eu mandei no WhatsApp, e ia jogando tudo dentro dessa pasta que chamava aberto. Na sexta-feira, o que eu precisava fazer? Precisava pegar tudo que estava nessa pasta e jogar tudo dentro da minha planilha. Tá? Então, eu precisava pegar as coisas que estavam na minha pasta, vir aqui no histórico de gastos, ir lá no finalzinho e lançar. Tem 4 coisas ali que eu comprei essa semana. Lançava todo mundo, fazia o fechamento na sexta, mandava para o cliente. E aí, como que a gente organizava isso? Depois que eu tirei esse material daqui, eu jogava ele para uma pasta que chamava comprovantes e notas fiscais. Então, na obra toda, eu só tinha 2 pastas agora. Uma pasta de coisas que eu comprei, boleto, qualquer coisa, nota fiscal, o que for, que chegou e eu ainda não lancei para o cliente, e uma pasta do que eu já lancei. Só isso. Antigamente era uma porrada de pasta, era uma confusão danada para achar as coisas antes, depois, né? Essa pasta gerenciamento, eu ia mandando só os controle financeiro, as medições para o cliente. E aqui, ó, em comprovantes, o que eu fazia? Tudo que estava relacionado ao item, eu colocava com o nome do item na frente. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar o item 11. Tá vendo? Eu tenho o orçamento, tenho o comprovante de pagamento num valor, comprovante no outro, comprovante no outro, comprovante no outro. O que é o item 11, né? O item 11, se eu voltar aqui na planilhinha, deixa eu reexibir aqui. O que eu fiz? Será que eu paguei alguma coisa sem querer? Vou pegar outro item aqui, ó. Pega lá, o item 17, tá? O item 17, chegou um boleto. Eu vou chamar 17, boleto, e os comprovantes. 17, comprovante de pagamento. Então, por exemplo, chegou aqui, eu precisava consultar alguma coisa, eu vinha lá no item, ia lá, procurava o item, uma mão de obra da parcela de não sei quem. É o item 48. Então tá, preciso do comprovante desse cara, é o item 48. Vou na minha pasta, item 48, comprovante está lá. Então era um jeito de a gente rastrear as coisas mais fácil, né? Então, que nem aqui, ó, eu tenho filtros, né? Eu posso vir, por exemplo, aqui e falar quanto que eu gastei até hoje nessa obra com a arquiteta Márcia. Seleciono aqui só a arquiteta Márcia. Peraí que alguma coisa deu errado aqui.
Ó, vou lá em fornecedor, por exemplo. Desabilito todo mundo, falo, eu quero saber só o que eu gastei com a Márcia. Ó, eu gastei com a Márcia 27 mil. Ah, mas ela tá falando que eu não paguei. Pera aí, Márcia 27 mil, é o item 210, 211. Aí eu vou lá na minha planilha, desço lá, o item 210, 211, não tem, não paguei a Márcia mesmo, esqueci, né? Claro, contando que, de fato, alguém alimentou essas planilhas aí, né? Então, assim, isso acontece muito, né? O empreiteiro está reclamando lá que não pagou alguma coisa, ou algum fornecedor não recebeu, qualquer coisa assim. Então, eu usava essa planilhinha para filtrar, por exemplo. Ah, não quero filtrar por fornecedor, né? Outra coisa que pode acontecer, você está fazendo lá o fechamento, o fluxo de caixa, aí você olha lá e fala, tem um pagamento aqui, uma transferência que eu fiz de, sei lá, R$ 800. Puta, pra quem que foi isso, cara? Eu não lembro. Acontece, é um parto pra gente descobrir, né? Como é que eu faço isso agora nessa planilha? Se eu fiz um pagamento de R$ 800, eu venho aqui, ó, em filtrar por valor de compra, eu vou procurar aqui um pagamento de 800. Ó, falei justo um valor que não tem. Ah, tem aqui, ó, 800. Então, o que que eu fazia? Venho aqui, desmarco todo mundo, falo, ó, qual que é o pagamento de R$ 800 dessa obra? Aí, R$ 800, esse aqui. Ah, tá, R$ 800 foi então 2 caçambas que eu comprei lá pro canteiro de obra. Ah, ó, tá vendo? Eu paguei do meu bolso, o cliente reembolsou o Pix para mim. Foi lá do fornecedor Giatec. É o item 23. Então, peraí. Item 23. Aí eu vou lá, salvo como item 23. Bom, item 23. Tá aqui. Comprovante de R$ 800 que pagou lá pro Giatec. É isso. A planilha é só isso. Ela é bem simplesinha. Né? No começo, assim, pode parecer meio bagunçado, tal, precisa ir testando, mas é só isso só, tá? Eu vou cadastrar o fornecedor que estou comprando e eu vou alimentar sempre as despesas de obra que eu estou tendo, só. Aí o jeito que organiza a planilha, o jeito que você coloca os arquivos, aí é cada um, né? Mostrei o jeito como que a gente faz aqui. E aí eu mandava semanalmente fechamento de despesas de obra para o cliente pagar direto, para não passar o dinheiro pela minha conta. Mensalmente eu mandava o meu fechamento de administração mensal e mandava o orçamento global atualizado, previsto versus realizado, com o gráfico e tudo mais, né? E também os 4 RDOs. Beleza? É isso que a gente fazia.